Eles acham que conhecem você porque viram a sua fase mais fraca. Viram sua queda, sua insegurança, sua dor, seus dias confusos, suas tentativas falhando em silêncio. E porque você não apareceu com resultado rápido, concluíram que a sua história tinha acabado ali. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas pessoas desistiram de olhar para você justamente no momento em que você estava começando a se reconstruir? Quantas confundiram seu silêncio com derrota, quando na verdade ele era apenas o barulho interno de alguém sendo forjado? Você não desapareceu porque era incapaz. Você se afastou porque percebeu que ninguém estava vindo. Ninguém batia palmas, ninguém perguntava se você estava bem, ninguém se importava com o esforço que você fazia para continuar de pé. No começo, isso machuca, porque todo ser humano quer ser visto. Você tentou mostrar valor, tentou provar algo, tentou ser reconhecido, mas o mundo ficou calado. E esse silêncio, que parecia abandono, começou a fazer algo profundo dentro de você. Muita gente quebra quando é ignorada. Começa a implorar atenção, muda a própria essência para ser aceita, troca progresso por validação e passa a medir o próprio valor pelo olhar dos outros. Mas com você aconteceu diferente. Em vez de fugir do silêncio, você ficou nele. E foi ali que tudo começou a mudar. Porque o silêncio nunca é vazio. Ele pressiona, ele revela, ele tira as distrações. E quando a pressão chega, ela só faz duas coisas. Ou destrói você, ou transforma você em alguém impossível de reconhecer. Enquanto eles observavam os barulhentos, você ficou quieto. Enquanto eles corriam atrás de aplauso, você começou a buscar controle. Enquanto muitos performavam uma vida que não tinham, você preparava uma versão que ninguém conseguia enxergar. E esse era justamente o ponto. Quando ninguém está olhando, você fica livre. Livre para errar, para começar pequeno, para ser ruim no início, para melhorar sem plateia, sem julgamento, sem comparação. Só que poucos usam essa liberdade. A maioria desperdiça. Você não desperdiçou. Começou ajustando coisas simples, quase invisíveis. Seus hábitos, sua rotina, seu foco, sua postura, sua disciplina. Ninguém comemora quando você acorda cedo. Ninguém aplaude quando você escolhe estudar em vez de se distrair. Ninguém percebe quando você vence uma vontade ruim dentro de si. Mas é exatamente por isso que esse tipo de evolução é poderoso. Porque você começa a construir algo real, sem precisar que o mundo aprove cada tijolo da sua reconstrução. Qualquer pessoa consegue parecer forte quando está sendo observada. Mas quem você se torna quando ninguém está vendo, essa é a sua verdadeira identidade. E a sua identidade começou a mudar devagar, em silêncio, sem espetáculo. Você parou de esperar motivação, parou de explicar seus planos para quem nunca se importou, parou de pedir permissão para crescer, você simplesmente começou a fazer, dia após dia, sem anúncio, sem justificativa, sem precisar provar nada para ninguém. É aí que a transformação real nasce. Não quando tudo parece emocionante, mas quando tudo fica repetitivo. Você fez o que precisava mesmo sem vontade. Continuou quando ficou chato. Permaneceu quando nada parecia acontecer. E essa é a parte que quase ninguém entende. Crescimento não costuma ser barulhento. Mudança profunda não aparece no primeiro dia. Sucesso verdadeiro é lento, discreto e invisível por muito tempo. Por isso, eles perderam a sua evolução. Eles viram o início e acharam que seria o final. Esse foi o erro deles. Eles olharam para uma versão comum, ferida, insegura e fácil de ignorar, e concluíram que você ficaria preso nela para sempre. Mas enquanto eles seguiram distraídos, você permaneceu. Enquanto esqueceram de você, você construiu. Construiu disciplina, foco, padrões internos, controle emocional e uma consistência que não depende mais do humor do dia. Isso não aparece imediatamente, mas quando aparece, muda tudo, porque você deixa de depender de motivação e passa a agir por decisão. E quando uma pessoa chega nesse ponto, ela se torna perigosa para os próprios limites. Ela não precisa de condições perfeitas, não precisa de apoio constante, não precisa ser notada para continuar. Ela executa, e execução repetida por tempo suficiente cria resultados que ninguém consegue ignorar. Então, de repente, os mesmos que não prestavam atenção começam a perguntar o que aconteceu. Como você mudou tanto? Quando isso começou? De onde veio essa força? Mas eles não viram a parte real. Não viram as manhãs em que você continuou cansado. Não viram as noites em que você escolheu disciplina quando queria desistir. Não viram as dúvidas que você carregou em silêncio. Só vem o resultado. E resultado sempre parece repentino para quem não acompanhou o processo. Mas você sabe a verdade. Nada foi de repente. Foi escolha por escolha, dia por dia, queda por queda, ajuste por ajuste. Enquanto eles se distraíam, você se tornava outra pessoa. Só que a parte mais difícil não é o trabalho. É o que acontece na mente quando o silêncio fica alto demais. No começo, ele parece paz. Ninguém cobrando, ninguém julgando,
ninguém esperando nada. Mas depois ele começa a fazer perguntas. Será que isso está funcionando? Será que estou perdendo tempo? Será que algum dia isso vai valer a pena? E essas perguntas começam baixas, quase racionais, até se repetirem tanto que parecem verdade. É nesse ponto que muitos abandonam tudo. Trabalhar sem resultado visível já é difícil. Trabalhar sem certeza é ainda mais pesado, porque dor você suporta, esforço você suporta, cansaço você suporta. Mas dúvida constante, aquela sensação de estar caminhando sem garantia, quebra muita gente por dentro. É aí que começam os pequenos recuos. Primeiro pulam um dia, depois uma semana, depois voltam aos velhos hábitos e dizem que aquilo não era para eles. Mas a verdade é simples. Eles não fracassaram por falta de potencial. Fracassaram porque não aguentaram o silêncio tempo suficiente. O silêncio obriga você a encarar a si mesmo, sem distração, sem aplauso, sem desculpa. Só você e a verdade sobre a sua consistência, sua fraqueza, sua disciplina e sua vontade real de mudar. E clareza incomoda, porque remove culpados externos. Não dá mais para culpar o ambiente, as pessoas, o passado ou a falta de motivação. Chega uma hora em que tudo fica nu diante de você. Ou você age, ou admite que estava apenas falando. E essa honestidade assusta. Por isso tanta gente volta para o barulho. Volta para a distração, para a comparação, para o vício em tela, para qualquer coisa que impeça esse encontro profundo consigo mesmo. Crescer exige confronto. Confronto exige verdade. E verdade exige coragem. Mas você ficou. Mesmo quando pesou. Mesmo quando sua própria mente começou a duvidar de você. Mesmo quando nada do lado de fora confirmava que seu esforço fazia sentido, você continuou. E cada vez que continuou, algo mudou por dentro. A dúvida não desapareceu. Você apenas parou de obedecer a ela. Essa é a virada que quase ninguém alcança. Muita gente espera sentir confiança para agir, espera sentir certeza para começar, espera sentir segurança para continuar. Mas esse momento perfeito não chega. A mesma mente que cria medo não vai entregar permissão para você vencer esse medo. Então você fez diferente. Você foi mesmo sem certeza. Agiu mesmo sem garantia. Continuou mesmo sem plateia. E isso começou a construir controle. Controle é o que transforma uma pessoa. Não empolgação passageira. Não motivação de 5 minutos. Controle. A capacidade de fazer o necessário, mesmo quando a mente está confusa. Continuar mesmo quando nada parece garantido. Permanecer firme quando tudo em você quer fugir. Isso é raro. E o que é raro se torna poderoso. Porque a maioria vive presa ao estado emocional. Quando se sente bem, faz. Quando sente dúvida, para. Quando se anima, começa. Quando se frustra, abandona. Você está aprendendo a funcionar de outro jeito. Não baseado no que sente, mas no que decidiu. E decisões repetidas viram identidade. Você deixa de ser alguém que tenta e começa a se tornar alguém que executa. Silenciosamente. Firmemente. Sem precisar que o mundo confirme cada passo. E quanto mais você repete isso, mais forte fica. Cada ação feita apesar da dúvida envia uma mensagem para sua própria mente. Eu não paro. Eu não espero. Eu avanço. É daí que nasce uma confiança real. Não aquela confiança barulhenta, feita para aparecer, mas uma confiança profunda, que não precisa ser anunciada. Ela aparece no olhar, na postura, na calma, na forma como você reage à pressão. As pessoas sentem antes mesmo de você falar. Porque você construiu algo interno, algo que não depende de elogio, curtida, aprovação ou atenção. Enquanto muitos estavam distraídos tentando parecer fortes, você estava sendo obrigado a se tornar forte de verdade. Mas, quando você começa a crescer, uma coisa estranha acontece. Sua vida antiga começa a apertar. Os velhos hábitos já não servem. As conversas perdem sentido. Certas amizades parecem pequenas. Distrações que antes prendiam você começam a parecer vazias. Não porque você se tornou melhor do que os outros, mas porque mudou de direção. E crescimento não apenas constrói. Crescimento também separa. Ele separa você das versões antigas que não podem entrar no futuro que você está tentando criar. Essa fase é perigosa, porque você fica entre duas identidades. Não pertence mais totalmente ao passado, mas ainda não chegou totalmente ao futuro. É desconfortável. E quando o desconforto aparece, muita gente volta. Volta para os velhos padrões, para os mesmos ambientes, para o mesmo ciclo, não porque era bom, mas porque era familiar. Só que se você volta agora, quebra a confiança que construiu consigo mesmo. Ensina sua mente que, quando aperta, você recua, e depois fica mais difícil recomeçar. Então continue. Não de forma dramática, mas de forma real. Continue quando ninguém notar. Continue quando parecer lento. Continue quando o resultado ainda não tiver chegado. Porque sucesso não nasce nos grandes momentos. Nasce nos pequenos momentos repetidos sem reconhecimento.
nasce quando você faz o certo mesmo sem vontade, quando escolhe o difícil mesmo sem plateia, quando permanece enquanto todos teriam uma desculpa perfeita para parar. É aí que a pessoa comum começa a desaparecer e uma nova versão começa a assumir o controle. Um dia, o trabalho feito no silêncio deixa de ser invisível. Aparece nos seus hábitos, no seu corpo, na sua mente, na sua fala, nas suas decisões, nos seus resultados. E quando isso acontecer, eles vão chamar de sorte, vão dizer que foi rápido, vão fingir surpresa. Mas você saberá que não foi sorte, nem milagre, nem mudança do dia para a noite. Foi repetição, foi dor silenciosa, foi disciplina, foi a escolha de continuar quando ninguém estava olhando. Foi exatamente isso que construiu você. Agora não tem mais volta. Você não é mais a pessoa que esperava a aprovação para se mover. Não é mais alguém que começa e abandona. Não é mais a versão que se escondia atrás de desculpas. Você aprendeu a avançar no silêncio, a agir com dúvida, a crescer sem plateia e a se reconstruir sem aplausos. Enquanto eles ignoravam você, você não ficou parado. Você se tornou alguém mais frio, mais firme, mais focado, mais difícil de quebrar. E agora, quando olharem de novo, talvez não o reconheçam. E esse será o sinal de que você finalmente mudou. Se essa mensagem falou com você, considere se inscrever no canal, deixe seu like e comente qual parte mais mexeu com sua mente. Sua evolução não precisa de plateia no começo, mas precisa da sua decisão todos os dias. E se quiser dar o próximo passo nessa reflexão, veja o vídeo que está aparecendo na sua tela agora.